Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 29, bora para nossa análise diária. Galera, deixe um like e compartilhe com um amigo de vocês as nossas análises, né? Então, pessoal, hoje nós temos como tema de mercado, né, que vai ser lá pelas 3 horas, 3h30, a decisão do Fed sobre a taxa de juro, né? E depois nós vamos ter a conferência, tá? Então o mercado ele quer meio que extrair, ele tá travado, né, galera? Possivelmente não vai mexer, tá? A previsão é que é de se manter mesmo, tá? Hoje, inclusive, nós tivemos drive da guerra, né? Então os Estados Unidos falando que vai atacar o Irã com força, isso às 9h16, né, pessoal? Isso aqui moveu o mercado, tá? Moveu inclusive o nosso juros um pouco mais acima, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Então a gente tem aqui 9,16, olha só. O spike que os juros deu, né? Então fez uma movimentação, os vértices eles ficaram um pouco mais positivo. O aliás, galera, o petróleo, pessoal, tem subido, né, galera? Agora o petróleo ele tá depois do spike de alta, ele ficou numa movimentação altista, né? Tá 6,22, né? 7% Brent, né? De alta, né, galera? Então, movimentação ele já ontem ele arrefeceu, né? Hoje já subiu, então tá um pouco confuso o petróleo, né? Os players estão especulando bastante, tá? Os outros minérios, né, galera? O ouro, prata, cobre em queda, tá? 0,30, o ouro, né? A prata é 0,60, 0,06, aliás, o cobre 0,80, o ferro, o aço, né, no caso, estava 0,33 agora, mas ficou flat na alta e o de Dalian ficou flat também, tá? Mais um pouquinho mais negativo, né, que seria o minério de ferro Warrior chinês ali, né? Então de agora tá menos 0,27. Então, galera, dado isso aqui, a nossa macro hoje ela estava acusando baixa para o nosso mini índice, tá? E foi exatamente o que aconteceu aqui no nosso mercado, né, pessoal? Primeiro a gente já teve a abertura é um levíssimo gap de alta, né, pessoal? Acho que menos uns 300 pontos aqui, 200 pontos. Aqui já na abertura, tá? Ele fez um movimento, né? Um movimento no qual aqui nós temos o ajuste, o POC, tá? Então ele faz esse movimento, né? Aqui, para mim, então, até então nada a se fazer, mas depois que ele passa e toca por baixo, isso aqui para mim foi um gatilho de venda, tá? Porque ele não conseguiu mais passar nem do POC, nem do ajuste de ontem, tá? E veio aqui testar a mínima até então, tá? Depois nós tivemos a notícia ali, né? E aqui, pessoal, a abertura do mercado à vista, né? A abertura do mercado americano, né, pessoal? Então, quem que está subindo aqui? A Prio e a Petrobras, né? Naturalmente, elas estão com mais de 2% de alta. De resto, as outras, né, as nossas outras ações, os índices também, né, estão em queda, principalmente o setor bancário, ele puxou o nosso mini índice, né, o nosso Ibovespa também, tá? Então, a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, galera, tudo basicamente só três ações, né, que tem importância, mas de resto tudo na queda. Os índices também tudo na queda, inclusive o IFNC, né, que é o índice financeiro, liderando aqui a queda, né, galera, que está aqui em azul, e as nossas ações do setor financeiro também em azul, como banco, B3, tá? Então, em queda, né? A Vale até estava um pouquinho flat, eu acho que ela ainda está um pouquinho mais flat, mas depois ela arrefeceu, né, galera? Que isso aqui ponto potencializou a movimentação de queda, tá? Então, nós temos aqui a movimentação, né? Aqui a gente cria uma liquidez, né? Então, o trader que ele não conseguiu vender aqui nessa abertura, a gente teve uma volta aqui, né? Esse toque por baixo, para mim, essa aqui foi a operação
a mais fácil de hoje, né? E a operação de ouro que iria realmente render pelo menos aqui a parcial, né? Porque chegou aqui, faz a parcial já e depois vamos esperar, né? Vamos tentar levar o preço pelo menos aqui na amplitude média diária, né, galera? Aqui tá a amplitude média diária, tá? Inclusive ele tocou no esse aqui é o POC mensal, né? Que eu tenho aqui uma marcação e a nossa também a VWAP, né? Essa aqui é a nossa VWAP do contrato, né? Então ela tá a partir do início do contrato, então que foi dia 17/6, né? Então mês passado iniciou esse contrato do índice que é o Q26, né? Então, movimentação, né? A abertura do mercado americano, galera, potencializou, né? Veio para nossa amplitude média diária, né? Ela tá aqui tá 1% de queda também, tá? E os 176 mil, né? Então o mercado ele aproveitou aqui para colocar um pouco no bolso, né? E depois cair novamente, né, galera? E tá passando aqui da amplitude. Os players defenderam na maior liquidez deste contrato, né? Que é realmente esse POC mensal, tá? E se nós formos olhar aqui, né? Olha só, pessoal, petróleo aqui, né? Então, o petróleo tá aqui embaixo, tá? Petróleo tá aqui, olha, o spike de alta, ele fez essa movimentação, né? A nossa bolsa caiu, mas o nosso juros ele ficou um pouco mais flat, só que para alta, tá, galera? Então nós temos que observar isso. O juros ficou flat um pouco para alta, mas as outras, galera, as outras correlações, né, que nós temos, elas brilharam aqui e estavam negativas, né? Inclusive, olha aqui o nosso micro S&P, os índices, pessoal, estavam em queda, eles caíram, né? Eles sentiram um pouco essa notícia, tá? E essa movimentação, né? Isso aqui foi potencializado, né, galera? Então, a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né? Foi a continuação, os players continuaram vendendo, né, pessoal? E aqui, pessoal, mais nada a se fazer, tá? Mas trabalhar de preferencialmente na venda, sendo que tem que esperar às 3h30, porque essa taxa de juros ela pode estar fazendo evento aqui, né? Então pode ter algum tipo de spike, tá, pessoal? Então basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Dólar futuro, pessoal, o nosso doleta ele caminhou um pouquinho mais, né, do que ontem, tá? Mas nem tanto assim, né? Se nós formos ver a amplitude tá de 35 pontos e meio, né? Então mais ou menos 35 pontos, amplitude ainda é baixa, né? Mas o que aconteceu aqui de fato? Lembrando, hoje nós estamos dia 29, né? Então hoje já é anti-pré-rolagem. Amanhã, quinta-feira, é a pré-rolagem. E sexta-feira é a rolagem do câmbio, né? A rolagem do dólar. Então, já podemos estar olhando para o DR1, né? Que já tem liquidez lá, tá? Então, o câmbio abriu flat, né? Já procurou o ajuste o POC aqui, né? Inclusive tem uma Petax futura. Pessoal, para mim isso aqui foi um gatilho de compra, tá? Isso aqui para mim foi um gatilho de compra para pelo menos trazer para abertura de mercado ou renovar a máxima. Foi exatamente que aconteceu, né? Depois, pessoal, o dólar ele ficou aqui um pouco mais lateral, tá? Então ele criou uma liquidez aqui, tá? E para mim também aqui foi um insight de compra, tá? Então, por quê? Aqui é o nosso D mais um. Então, nesse primeiro toque, achei interessante especular para compra, para vir para trazer para essa liquidez, tá? Então, daria para o trader pelo menos pegar alguns pontos ou sair no zero, tá? Então, essa movimentação, né? Ele criou a primeira liquidez aqui, jogou a primeira Petax futura, que a diferença está bem pequena agora, né? Então jogou aqui a Petax futura abaixo, né, da maior liquidez. Isso aqui dá uma tendência de baixa.
depois jogou a segunda Petax futura perto da mínima, né, galera? E fez um movimento, né, que a gente chama de liquid sweep, né? Então é varredura de liquidez, né, pessoal? Movimento muito contraintuitivo no câmbio, tá, galera? É realmente muito contraintuitivo, né, pessoal? Quando ele fez esse movimento aqui, galera, eu vi que o câmbio ele não vai ficar mais negativo, tá? Porque ele meio que lavou, né? Os players eles a cotação estava trabalhando em topos e fundos descendentes, depois fez uma reviravolta aqui no nosso câmbio, né, galera? Isso aqui é um movimento bem traiçoeiro, né, pessoal? Uma movimentação bem complicada. E para mim aqui a melhor venda estaria aqui na amplitude média diária, tá? Mas aqui no 150, né? Então para mim a melhor venda estaria aqui no, o câmbio estaria aqui mais ou menos 0,35, 0,33%, né? Então essa movimento que seria a melhor venda, só que ele não conseguiu chegar, né, pessoal? Ele chegou aqui, se eu não me engano, até o 144. Então a gente pode estar olhando aqui as Petax no casado, né, que é o FRP0 está de 2,80, então 3 pontos a diferença, né, do preço futuro para o preço à vista, que nós só tivemos essa corrida aqui na terceira Petax, que correu realmente, pessoal, aqui uns 27 pontos, né? Então tem uma distância aqui de 27 pontos para a segunda Petax, da segunda para a terceira, né? E o nosso estudo sugerido, nós erramos cerca de 2 pontos, né? 2 pontos aqui, que é dessa Petax para esta Petax aqui, né, galera? Então o câmbio hoje, galera, a gente viu que a movimentação realmente fez uma movimentação no qual ele lavou essa liquidez e para mim e não cai mais, tá, galera? Então, possivelmente vai ficar um pouquinho mais positivo, mas nós temos que esperar taxa de juros, que vai ser 3 horas e 3h30 a conferência, né? Então, os players de mercado eles vão estar analisando, né, se vai ter algum tipo de tom mais hawkish ou bullish, né, do Kevin Walsh, né? Então, para a próxima taxa, tá? Ou possíveis previsões, né, pessoal? Mas, de fato, galera, o câmbio ele se movimenta pouco porque nossa taxa de juros, né, pessoal, tá parada, a americana também tá parada, então o câmbio ele realmente ele encurta o range dele, né, galera? Aí quando a gente tem cortes ou subida nessas taxas de juros de um dos dois países, no qual a gente faz a paridade, aí a gente vê o nosso câmbio correr, tá, galera? E se nós formos olhar também aqui, inclusive a nossa carteira de investimento, meio que estamos no 0 a 0, mas as moedas elas estão um pouco mais fortes, né? O Forex, né? As outras moedas além do dólar estão um pouco mais fortes que o nosso real, tá? Elas estão ganhando levemente, né? Uma leve perda do real para as outras moedas. E agora a galera é esperar, né? Mas se tiver algum tipo de spike, eu acho que no preço futuro, se ele segurar, já seria interessante uma compra aqui, né? Então, se a cotação vier até aqui, já seria interessante, tá? Se ela parar aqui, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal, se inscrevam e se tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!